It's not clickbait. On March 9th, I will be hosting my last Theory episode, at which point I will be handing off the channels to someone else. O Matt Pat está saindo do Game Theory. Você não ouviu errado. Matt Pat, que vem nos últimos 13 anos fazendo teoria sobre jogos, filmes, comidas e, mais recentemente, sobre moda, lançou um vídeo hoje, no dia 9 de janeiro de 2024, dizendo que está deixando o Game Theory. Eu não vou mentir que isso me pegou bem de surpresa. Eu, na verdade, estava me preparando para gravar um Game Theory nesse exato momento, o mais recente de FNAF que ele fez. E eu postei até um pouco agora no Twitter que eu acabei de ver o vídeo dele e me emocionou um pouco. A forma com que ele falou sobre todas as coisas do porquê ele está saindo. Eu, obviamente, vou, nesse vídeo, resumir mais ou menos o que ele falou pra vocês e contar como vai ser o futuro do canal quanto ao Game Theory nesse pouco tempo que eu tive pra pensar sobre. Não é um vídeo que tem um roteiro, porque, como eu falei, eu acabei de ver e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Bom, mais ou menos em julho do ano passado eu comecei a gravar os vídeos do Game Theory. Foi um canal que eu sempre gostei, eu admito. Eu comecei a acompanhar quando eu era um pouquinho menor e eu via as teorias de FNAF. E eu tô numa época que todos vocês me conhecem, eu faço muitos vídeos do The Odds One Out, só que como vocês todos percebem, o The Odds One Out tá cada vez mais indo pra outros rumos na carreira dele. Ele fez a série na Netflix e eu comecei a pensar que ok, o James está cada vez menos aqui. Eu tenho cada vez menos coisas pra fazer do James. Eventualmente o James vai embora. Eu preciso de outros conteúdos, eu preciso continuar trazendo coisa pra essa galera. O que eu posso fazer, que eu amo trazer e que ainda assim vai deixar a galera feliz? Eu pensei, porra, tem o Game Theory. Game Theory é muito foda, eu vou trazer o Game Theory. Eu sei que é uma agenda um pouco mais maluca, ele tem 4 vídeos por semana, mas talvez eu vá conseguindo me adaptar a isso. No começo quando eu me convenci a fazer o Game Theory, eu fiz só os Game Theories, aí eu fui trazendo os Film Theories, e nesse começo de ano eu tava já esquematizando pra fazer um episódio do Food Theory. É uma ideia que eu gostei muito de trazer no ano passado e que agora aconteceu isso, e me pegou bem desprevenido, como eu falei no começo do vídeo. Eu tava, como eu falei, fazendo um monte de roteiro, vou fazer esse vídeo do Film Theory, do Food Theory, aí lança esse aqui do Game Theory. Eu tava bem animado com a ideia de fazer algo diferente, algo novo assim, que eu goste, e então veio como 2 pés no meu peito, sinceramente. Mas bom, vamos falar sobre o que o Matt Pat disse nesse vídeo e como que a gente vai lidar com isso daqui pra frente. Bom, bora resumir o que ele disse. Eu não pretendo ter um super resumo foda, porque eu acabei de sair do vídeo, então tá tudo muito fresco na minha cabeça. Então algumas coisas podem ficar um pouco embaralhadas, por isso que eu vou resumir, não vou entrar em muitos detalhes. O Matt Pat, ele quer entrar numa nova fase da vida dele, ele sente que tá envelhecendo e que ele quer aproveitar outras coisas da vida. Ele, por incrível que pareça, tem 37 anos, o que definitivamente não parece. O Matt Pat não é um cara que parece que envelhece, por incrível que pareça. Sempre que eu dublo ele, eu sempre imagino uma coisa tão jovem nele. Eu nunca imaginei ele com 37 anos, não que 37 também seja uma idade velha, mas ele tem uma coisa tão jovem assim que eu nunca me caiu a ficha que ele tinha 37. E ele disse que tá entrando numa outra fase da vida, que ele gostaria de
voltar a fazer coisas mais simples, de poder jogar sem pensar em transformar aquilo num conteúdo, poder levar uma vida mais tranquila sem ter que pensar em agendas gigantescas de gravação, poder aproveitar mais tempo com o filho dele, porque, por incrível que pareça, o MatchPat tem um filho. Como eu falei, não, são fichas que caem assim. Eu já sabia disso antes, mas não clica na minha cabeça, mas tudo bem. O fato é que ele diz estar entrando numa outra fase e que ele vai deixar de apresentar o canal Game Theory, Film Theory, Food Theory e o Style Theory também. Ele vai sair completamente do canal dele. Ele já vem tendo essa ideia há mais ou menos uns 3 anos. Ele diz que não quer fazer teorias pelo resto da vida. Ele quer dar outros passos. Porque além dele querer mais tempo, ele também comentou de outros projetos. Ele chegou a citar um piloto de uma série que ele está fazendo, um jogo que ele quer desenvolver. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não vou conseguir ser preciso nas informações, mas a coisa é que ele quer ter mais tempo com a família, ele quer ter mais tempo para outros projetos, e eu acho isso completamente razoável. Sinceramente, ele tá completamente certo, a vida é uma constante evolução. Só que, como eu falei, eu não imaginava que isso viria nesse momento. Ele falou que, a partir de agora, os 4 canais vão continuar. Agora eles vão ser tomados por outros hosts, outros apresentadores que já apareciam aqui e acolá em alguns shorts, aparições especiais, que são pessoas que já trabalhavam na produção desses canais e que agora vão tomar completamente a produção dos canais, dos 4 canais deles. Eu pretendo fazer mais pra frente, é um vídeo enorme, mas eu pretendo fazer mais pra frente o vídeo dele de despedida, em que ele explica todas essas coisas, porque eu acho importante também dizer isso nas palavras dele em português, mas primeiro eu gostaria de fazer um vídeo mais rápido sobre o tema. Mas que apesar dele dizer que vai passar o canal dele adiante para outras pessoas que já trabalham com ele, porque de acordo com ele seria como passar adiante para uma próxima geração de teoristas, que ele realmente gostaria que outras pessoas que trabalham com ele e até escrevem algumas teorias para ele tivessem esse spotlight, pudessem marcar pessoas como ele marcou nesses 13 anos. E ele foi descrevendo as fases do Game Theory. Ele diz que quando ele começou o canal, ele era aquele carinha Ed que falava: "Hey, você sabia que o Link na verdade está morto?" Aí depois ele passou a fazer teorias de FNAF, teorias de Undertale. E ele disse que depois desses 13 anos ele se sente o vovô das teorias. Eu particularmente não concordo, mas ele sente que precisa passar isso pra frente, porque o Game Theorist, diferente de vários canais, ele citou o Markiplier como exemplo. Não existe um outro Markiplier. O Markiplier não pode sair do canal dele e falar: "Este é o Markiplier 2". O Game Theory, ele é sobre pessoas que gostam de teorizar sobre jogos, e os outros canais são pessoas que gostam de teorizar sobre os outros temas. Então, ele falou que o Game Theory tem esse privilégio de poder passar pra frente, pra uma nova geração, que o canal ainda faria sentido. Essa geração trabalha com ele, em todos os vídeos como roteiristas, eles escrevem muitas teorias, como eu falei. Então o Game Theory, basicamente, o MatchPat disse que basicamente essas pessoas já estavam sendo preparadas para em algum momento que isso fosse acontecer. Como eu falei, ele já estava pensando nisso nos últimos 3 anos. Mas que antes de sumir, o MatchPat disse que vamos ter 9 semanas de teorias com ele no caso, que vão ser as últimas 9 semanas que ele vai apresentar todos os canais, ou só o Game Theory. Essa parte não ficou muito clara. Ele disse que tem 9 teorias pra sair. Eu pretendo dublar essas teorias. E ele disse que depois dessas
9 teorias ele vai se despedir definitivamente. E que aí o canal vai ficar na mão dessas pessoas. Ele disse que cada canal vai ser tomado por um membro da produção do time de teoristas dele atual, para essas pessoas também não terem a agenda sobrecarregada que ele vem tendo nos últimos anos. Então, ele vai, como eu falei, ter mais algumas teorias e vai desaparecer entre muitas aspas, porque o plano dele, além de focar nesses novos projetos novos, ter mais tempo com a família, é também continuar nos bastidores do Game Theory. Ele quer continuar fazendo coisas nos bastidores, ajudando essas pessoas novas, assim como essas pessoas ajudavam ele na época que eram escritores. Então ele basicamente vai inverter uns papéis também. Então ele não vai sair totalmente do Game Theory, ainda vai ter um pedacinho do Match Patch em cada vídeo que a gente assistir. Mas ele comentou... Ele termina o vídeo dizendo que ele, nesse momento, como eu falei, se sente um vovô das teorias. Então ele quer que uma nova geração entre e que essa geração possa brilhar e marcar mais e mais pessoas à frente. E ele falou que ele vai ser como um vô. Ele não vai estar lá o tempo todo, mas ele vai estar sempre olhando por você. E que sempre que essas pessoas, a comunidade de teoria em geral, fazer algo bom, ele vai estar sempre olhando pelo pessoal da comunidade de teoria e sentindo orgulho deles, porque afinal de contas era isso tudo que ele queria fazer, era montar essa comunidade. E eu não sei se eu tô passando isso do melhor jeito possível. Começou a chover aqui, mas ignorem. Eu não sei se eu tô passando isso do melhor jeito possível, mas de verdade as palavras dele me tocaram muito, porque a vida é feita de ciclos, isso é natural, mas tudo isso me pegou um pouco porque eu, como eu falei, comecei a dublar o Game Theory, que é uma coisa que eu sempre amei, mas durou pouco. Fazer o quê? O Match Patch acabou que a gente não conseguiu fazer que as coisas acontecessem ao mesmo tempo, então ele vai estar saindo do Game Theory nesse momento. Eu fico um pouco triste, porque eu realmente amo Game Theory. Eu gosto bastante dos vídeos e dublar ele tem sido maravilhoso. Então, eu respeito muito isso dele sair do canal. Mas me deixa um pouco triste. Eu espero que entendam. Eu acho que eu tenho o direito de ficar um pouco triste. Ai, que bosta. Então, vamos para a grande pergunta. O que vai acontecer com o Game Theory no meu canal agora que o Match Patch saiu? Porque, como vocês sabem, eu faço a voz do Match Patch. Então, como faremos isso a partir de agora, se faremos? Como vamos lidar com tudo isso? Bom, primeiramente, como ele disse, vão ter mais 2 meses, pelo menos. É que ele disse 9 teorias. 9 teorias, 9 semanas dão mais ou menos 2 meses, uma teoria por semana. Então, teremos 9 teorias. Eu não sei se ele vai fazer uma teoria por semana ou se ele vai lançar meio que todas de uma vez em todos os canais. Mas temos ainda conteúdo do Match Patch a ser feito. Então, eu prometo que eu vou fazer meu melhor para cobrir essas últimas semanas do Match Patch. Obviamente vai ter um pouquinho de atraso porque os vídeos são enormes. Tem todo um processo de roteirização. Então eu peço um pouco a compreensão de vocês que assistem. Eu também pretendo dublar esse vídeo que ele fala sobre a saída dele, porque como eu falei, o que eu disse nesse vídeo é só um resumo. E algumas coisas podem não ser tão precisas como eu gostaria. Então eu vou trazer na íntegra mais pra frente esse farewell, essa despedida dele. Mas, ok, dito que eu vou fazer essas últimas teorias dele, o que vai acontecer depois com o Game Theory no Máquina de Dublagens? Bom, como ele falou,
4 pessoas diferentes vão tomar cada canal dele, para as agendas dessas pessoas não enlouquecerem como a dele foi nesses últimos anos. E isso também emplaca que 4 pessoas vão ter que dublar essas 4 pessoas. Eu não posso fazer todo mundo. Porque, inclusive, uma dessas pessoas que vai gerir o Style Theory é uma mulher. E, gente, o nível do ridículo existe e eu não posso fazer isso, né? Eu não sei o que prever. Eu conheço muito pouco essas 4 pessoas. Vai estar passando na tela talvez um pouco sobre elas, mas eu conheço muito pouco sobre essas 4 pessoas. Então eu não tenho como confirmar se eu vou ter como dublar o Game Theory depois da saída do Match Patch. Eu não sei se eu vou dublar uma dessas 4 pessoas, sinceramente. Eu não cheguei a escutar as vozes delas. Mas entendam que, por ter mais hosts, eu vou precisar contar com mais pessoas se eu for fazer. E por eu precisar contar com mais pessoas, entenda que não será mais sobre a minha agenda. Porque eu consigo manipular minha agenda bem pra fazer com que essas teorias saiam. Eu consigo aguentar fazer vídeos enormes em até uma quantidade de tempo razoável, porque eu me acostumei com isso. Há muitos anos eu já venho trabalhando com produções grandes assim, e eu me acostumei a ter esse ritmo de produção. Então, eu não sei se eu vou conseguir achar outras pessoas que consigam entregar um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo entregar esses grandes episódios em um tempo razoável. Tempo razoável eu digo, eu entrego mais ou menos um episódio uma semana depois dele ser lançado. Quando ele é muito grande, um pouco mais que isso. E se demorar muito mais que isso, às vezes o vídeo ele fica muito arrastado. E aí já entram novos vídeos e aí a gente perde o ritmo. Porque a coisa é que toda semana tem um vídeo. Então eu não posso também ficar anos e anos um único vídeo. Então eu precisaria achar pessoas que estariam abertas a dublar essas outras pessoas. É claro que eu preciso ouvir a voz desses novos integrantes, esses novos hosts, para saber quem eu possivelmente escalaria, mas saiba que se eu escalar alguém para fazer esse post, essa pessoa é muito bem preparada para aguentar vídeos enormes assim como eu aguento ultimamente. Inclusive, se alguém que está assistindo esse vídeo fazer fandublagem e quiser participar dessa nova era, essa potencial nova era, que eu por enquanto não posso confirmar como vai ser, envia seus trabalhos no meu Twitter, tá na descrição de todos os vídeos, me manda uma DM, me mostra seus trabalhos e a gente pode conversar. Mas como eu falei, o Game Theory ainda está há pouquíssimo tempo no Máquina de Dublagens, então eu ainda não tenho um termômetro se a maioria de vocês gosta da ideia. Eu tinha em mente ainda fazer a Game Theory por um certo tempo, dessa forma experimental, para ver se as pessoas assistiam, para ver se em geral vocês estavam gostando. E a coisa é que acabou que eu sinto que o Game Theory não teve tempo suficiente para muitos fãs do Game Theory ainda conhecerem as minhas dublagens do Match Patch. Então, como eu realmente falei no começo do vídeo, não foi um timing tão bom assim quando se trata das dublagens. Então eu realmente não sei se a maioria de vocês gosta, vocês gostam de assistir o Match Patch tanto quanto eu gosto de fazer ele. Então, se vocês querem ter essa futura era dos canais de teoria com esses novos hosts, deixem nos comentários, comentem comigo se vocês têm esse interesse. E outra ideia que eu tenho além dessa é que, como vocês sabem, o Game Theory ele teoriza sobre jogos, isso não é novidade para ninguém. E com o passar do tempo, algumas teorias antigas dele ficam datadas. Essas teorias meio que, tipo, as informações perdem qualidade com o tempo. Às vezes a teoria diz que tal pessoa é o assassino, mas aí outra pessoa é revelada como assassino. Então, muitas teorias, principalmente de FNAF, é claro, muitas teorias acabam que perdem o sentido de serem gravadas a longo prazo porque elas não são mais interessantes de se assistir no ano atual.
Então elas perdem esse tchan de ter uma dublagem em 2023. Mas outras teorias não. Então, tem muitas teorias antigas espalhadas pelos canais do Match Patch que ainda são muito legais hoje em dia. E eu queria saber, além das 9 últimas teorias deles, vocês têm interesse em assistir teorias deles feitas por mim, gravadas com a voz do Game Theory? É uma pergunta muito importante, porque isso dita o futuro do Game Theory no canal. Se eu devo trazer essa nova era junto com alguns vídeos antigos que ainda valem a pena, se eu devo só trazer a nova era, ou se eu devo parar totalmente, porque eu entendo que o Match Patch é uma peça muito importante e que alguns de vocês talvez não gostem de assistir sem ele, e que alguns de vocês ainda nem tenham muito entrado na vibe do Game Theory, não curtem assistir. Então eu preciso de uma resposta de vocês, se vocês gostariam de ter esses conteúdos dublados, esses novos conteúdos antigos que eu não consegui trazer ainda, ou o Game Theory em geral, porque como eu falei, ele ainda está em fase experimental no canal, e eu não sei se a maioria de vocês gosta, e eu gostaria de ter esse retorno, esse feedback de vocês, para saber o que a gente pode estar fazendo com isso no futuro. Bom, minha gente, é isso. Eu gostaria de estar finalizando esse vídeo dizendo um obrigado a todo mundo que acompanhou até agora o Game Theory. Eu espero que ainda a gente possa se ver mais vezes, com eu gravando o Match Patch, ou com, talvez, essa nova era de teoristas sendo gravadas por novas pessoas. Eu realmente não sei o que guarda o futuro. Mas o que eu quero dizer é que eu agradeço profundamente a todos vocês que acompanharam. Eu agradeço profundamente a todos vocês que gostam de teorias de jogos, filmes, como eu. E eu agradeço ao Match Patch por ter me dado essa oportunidade de viver algo novo, de poder dublar algo diferente. Eu realmente amei muito esses 6 meses, podendo fazer o Match Patch em real time, em tempo real, dublando ele enquanto ele lançava os vídeos, estando meio que ao mesmo tempo ali. E foi um prazer, apesar de ter durado pouco, porque às vezes coisas boas duram um pouco. Eu espero ainda poder ver um Match Patch de vez em quando em alguma teoria. Seria sempre um prazer revisitar, dublar o Match Patch. E eu espero que as pessoas aqui nesse canal, se vocês curtirem esse conteúdo, apoiem para que essas dublagens continuem acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistem. A vocês, muito obrigado à equipe original do Game Theory, todos que trabalham lá, a comunidade de teorias em geral. Eu quero agradecer a todo mundo, principalmente por me abraçarem nessa nova fase do meu canal, de cobrir teorias de jogos. Muito obrigado a todos e eu espero poder ainda ver vocês no futuro. Mas se lembrem, antes de tudo, isso é só uma teoria! Uma teoria dos games! Obrigado por assistir! É isso aí. Um abraço, gente. Eu vejo vocês em futuros vídeos. Eu amo todos vocês.